Bem-vindos, viu? Tudo ótimo, nada de vocês aí. Seja à vontade. Obrigada. É um prazer, viu? Já vamos estar à vontade. Tá. A coisa nasceu comigo. Era uma intuição que eu tinha de fazer as coisas. Não sabia o que ia dar, né? Não sabia nada. Comecei a fazer, né? Isso é a primeira fase de juventude. Na escola, né, eu desenhava meus cadernos. E depois, né, no ginásio, essas coisas todas, eu comecei a ver filmes. A empresa Liberato foi fundada há 40 anos atrás e desde o início isso foi uma marca do meu pai, Chico Liberato, não é um critério meu, eu herdei isso também, é um compromisso muito forte com a cultura brasileira. Essas histórias que a gente fez, elas vieram de inúmeras fontes, vieram de escritores. Quando a gente fez uma história de Graciliano Ramos, do livro Alexandre e Outros Heróis, um livro engraçadíssimo, maravilhoso. Essas histórias vieram de mitos, quando a gente fez uma história sobre o Saci Pererê. Essas histórias vêm de vivências nossas mesmo no sertão. A Bahia tinha uma coisa que me atraía muito, aqueles casarões, ver a cidade baixa lá de cima, né? Ia até o elevador da Serra, via aquela coisa toda. Eu sentia assim, ficar parado, sentindo que tinha uma coisa que me tocava profundamente, eu ficava encantado com certas coisas, né? O ponto da Barra, às vezes o pessoal ia correndo para a praia e ficava lá de cima, olhando aquela enseada. Então eu sentia assim, e me dava vontade de desenhar, né? Agora, na hora que eu comecei a comprovar isso, senti em mim mesmo que era isso que eu queria, né? Eu estava indo muito para o Rio, me casei no Rio de Janeiro, com a Alma, né? E andava no meio desse pessoal todo, e fui no estúdio lá das pessoas, e eu disse, eu vou montar meu estúdio na Bahia. Aí cheguei aqui, onde é o quarto de João, fechei o quarto de manhã e montei minha mesa de desenho animado. Até que a gente chegou numa história que corre o Nordeste, que está na literatura, que se chama Boi-Aruá. Com Boi-Aruá fizemos nosso primeiro longa-metragem. Ele é uma referência na animação brasileira, justamente porque criou uma temática. Ele se originou de uma temática local, brasileira, nordestina. Eu fiz uns 11 curta-metragens numa mesa de animação que eu fiz. Por fazer um trabalho em família, que nós pudemos manter um estúdio de animação durante praticamente 40 anos. Desde a década de 70, que a gente trabalha com animação, e isso, nos melhores momentos, fluiu com muito entusiasmo, mas houve momentos de dificuldade também, onde a gente teve que contar com estímulo mútuo, com encorajamento mútuo, para não desistir de fazer, porque isso é uma expressão absolutamente atual, a animação. Todo filme, mesmo filme de imagem real, entra animação. Então isso dá força a gente continuar com a nossa relação com as pessoas que trabalham com a gente. Porque o filme não nasce com uma pessoa só, nasce com essas pessoas, né? No dia que ela me entregou o Boi-Aruá, a música Boi-Aruá, eu senti que o filme tinha uma força a mais significativa para ir para frente. Então, na vida, no que nós fazemos, seja o que for, a gente tem que se unir com pessoas que se dêem muito bem, que tenham bom caráter, boa visão das coisas e boa índole para fazer coisas boas. E o que leva a gente a fazer coisas boas é a índole de levar uma boa mensagem. Ó Tiburcio, meu filho, o que é que você tem que está tão judiado, tão esquilangado nessas montanhas? Tenha fé em Deus e paciência que você pega o bezerrinho. Quem pega esse bezerrinho tem tudo que é bom e muita grandeza e muito gado no curral para enricar, igual as estrelas do céu, comparando e igualando com as árvores do campo. Tem mandioca e farinha, se Deus quiser, mandar misericórdia.
Tem tudo que é bom, toda a grandeza de roça, toda a grandeza para o povo se manter com os poderes de Deus e a força da misericórdia do céu. Antigamente, quando o cinema ele era analógico, ou seja, quando ele era na película, o processo de edição de um filme era muito mais engessado, ou seja, a partir do momento que o filme estava todo filmado, que ele ia para a moviola, que era uma máquina imensa, onde a película passava e você fazia os cortes e o filme era editado, aquilo não tinha mais como mudar. Hoje em dia, com o processo de digitalização, é muito mais fácil você mexer no filme. Então, eventualmente, quem faz a trilha sonora pode até interferir na imagem se aquilo for acordado com o diretor. Hoje em dia, eu interajo com o diretor muito mais do que um autor de trilha sonora interagiria com o diretor do seu filme há 20 ou 30 anos atrás. O cinema de animação não é que nem o cinema convencional, que você tem o som direto. Você chega no set de filmagem e já vai gravar a ambiência daquele lugar, se tem pássaros cantando, se você está dentro de uma cidade com carros passando, todo aquele volume de sons diferentes e o diálogo das pessoas. No cinema de animação a gente tem que construir tudo. A gente constrói o diálogo que os personagens vão falar, a gente chega no estúdio e grava. A gente constrói as ambiências, se os personagens da animação estão dentro de uma cidade, a gente tem que gravar aqueles sons e colocar. Então, depois que a gente faz esse processo de construir a base, é que a gente vem com a parte musical. E nessa parte musical, praticamente tudo é possível fazer. E a grande coisa de quem faz a trilha sonora é ter o discernimento de saber o que é importante para aquele filme, de identificar quais são as necessidades daquele filme. Por exemplo, identificar quais são os pontos de culminância, de maior tensão no filme. Identificar se a sua trilha sonora vai ser uma trilha sonora que vai realçar determinados elementos que já estão na imagem, ou se você quer criar uma situação de contraposição de ideias, que a imagem está dizendo uma coisa e que a trilha está dizendo outra, de criar um contraponto, ao invés de simplesmente reforçar uma ideia de que já está na imagem. E é um processo muito interessante de se fazer. Os filmes de meu pai são filmes que geralmente pedem muito trabalho de trilha sonora, são filmes que dialogam diretamente com a música e que a música não tem somente um papel subalterno de realçar coisas que já estão implícitas nas imagens, mas que tem uma função de criar certos contrapontos, que já vinha desde o Boiaruá. E depois desse rito de passagem, um longa-metragem, nós estamos fazendo agora o Amarillis, que é um filme de curta-metragem e que eu estou fazendo também esse processo da trilha sonora. Ritos de passagem são os ritos de passagem que cada um passa na sua vida. As dificuldades, passagem, a força de certos impedimentos que cria um clima de desafios em certas passagens, superação dessas coisas, e depois um final com a trilha sonora, a orquestra sinfônica toda crescendo naquele palco maravilhoso. Porque a música em um filme, ele é uma espécie de facilitador da resposta emocional. É boi quem haverá de pegar. E minha vida de vaqueiro vagabundo, já nem dou conta dos perigos que enfrentei. Pois que das nação de gado que há no mundo não tem, não há, não tem, não há, um só boi que não peguei. Quando eu comecei a fazer o longa em animação, eu fui conversar com um distribuidor em São Paulo e a gente conversou bastante. Chegou no final da conversa, ele falou assim: você sabe que o sucesso do seu filme não é o diretor, é o produtor. Então, o produtor é aquela pessoa, por mais que você tenha um diretor autoral, um diretor com uma linguagem própria, que é normalmente com que as pessoas com que eu faço, com que eu trabalho, o produtor ele tem que direcionar o potencial do diretor. Cada filme tem o seu mercado, cada filme tem o seu orçamento, cada filme tem o seu segmento para acontecer. A animação ela é extremamente trabalhosa.
Então, em cada segundo você tem 24 quadros. Então, a princípio, em cada segundo você tem 24 desenhos. Então, hoje existem várias técnicas onde você pode reduzir o número de desenhos, onde você pode aproveitar outros desenhos que você já fez para um outro momento. Então, isso facilita o trabalho, mas é um universo que você cria 24 universos em um segundo. A animação, ela tem aquela coisa assim de que nada é impossível, você pode fazer tudo. E isso como? Dentro da nossa cultura, porque a gente tem que saber que para a gente falar com o mundo, a gente tem que retratar a nossa aldeia. Fernando Pessoa já diz isso. A gente só chega no outro quando a gente tem uma legitimidade para falar do que a gente está falando. E a cultura nordestina nos fascina, porque o Brasil todo vem para cá beber dessa fonte. Então, eu acho, no fundo, que é uma oportunidade que eu tenho de mostrar a nossa riqueza. O Brasil, ele vem crescendo muito no segmento de audiovisual. Assim, eu acho que a única coisa que vem funcionando hoje no Brasil é o audiovisual. Cresceu assim 70%, com a lei que obriga as televisões a exibir conteúdo brasileiro. E a animação é o carro-chefe disso aí. Roteiros, né, que é uma linguagem que ela passa de uma linguagem literária para um outro tipo de linguagem. Como é que se dá esse processo? Nós, aqui, principalmente eu e Chico, trabalhávamos com outras linguagens. Eu já trabalhava um pouco com texto, quando iniciei a função de roteirista, e Chico trabalhava como artista plástico. Mas essa área tão nova que é a animação no Brasil, ela é muito sensível às políticas públicas, ao que acontece no governo. E aí aconteceu que a ditadura militar impôs para nós uma mudança de linguagem. Chico saiu praticamente da pintura para fazer a animação e eu também, né? Ambos saímos para não abdicar de uma linguagem expressiva que diz o que a gente pensa e que diz o que a gente quer. Isso é muito importante. A gente, para fazer arte, tem que ter o que dizer. E tem que ter o que dizer vindo da alma, vindo do nosso pensamento melhor para a humanidade. Foi assim que a gente começou. E aí nos adaptamos. Eu fui transferindo aquelas imagens que a gente usa em poesia para dar força a um enredo que tem começo, meio e fim. E, de alguma forma, o fato de Chico ser também tão receptivo a imagens, a pintura dele é pura imagem, ele soube fazer essa simbologia nos filmes. 2 homens cumpriram seus destinos. No Rio da Morte, narram ao barqueiro Caronte a sua trajetória. O guerreiro lutou pela justiça em terra sem lei. O santo plantou a fartura para seu povo em terra da promissão. Agora, mais do que nunca, é preciso ser um forte no acerto final perante o anjo e o demônio de cada um. Estou pensando em fazer a história do Brasil. Mas eu tenho sentado e começado a fazer
não tem nada a ver com o Pedro Álvares Cabral. Nem existe. O cara chegou aqui, passou uma semana, voltou para Portugal, morreu uma semana depois lá. Né? E aqui ficou 130 anos para mandarem Marquês de Pombal. Quando o Marquês de Pombal chegou aqui, a população falava Inhengatu, uma língua criada aqui no Brasil mesmo, que era mistura de português com tupi-guarani. Aí o Marquês de Pombal falou assim, decretou, quem falar Inhengatu vai ser enforcado. E ninguém mais falou quem queria ser enforcado. Não falando mais Inhengatu. Diz que enforcaram até alguns lá. Para mesontar mesmo. Então, eu preciso contar a história do Brasil como ela é e que eu não sabia até hoje. Agora que eu estou estudando. Turma, eu estou assim apaixonada por esse mestre das artes, né, que mostra tão ricamente um pouco da nossa história, da nossa identidade, não é isso? É. E dizendo assim, quer levar para casa. Vocês não sentiram a mesma vontade, não? Agradeço, viu, Chico, por ter nos dado esse privilégio de estar aqui com você, vivenciando um pouquinho dessa história, desse trabalho. E eu dou parabéns por vocês estarem preocupados com a nossa cultura e fazendo matéria, que isso é muito importante.